Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é um prazer estar com vocês e com os meus amigos aqui hoje. E hoje a gente preparou um podcast, né, para a gente conversar aqui, fazer um diálogo bíblico sobre oração, né? O intuito desse podcast é a gente aprender um com o outro, ser ministrado um com o outro, né, sobre esse tema que é tão importante, né, para a nossa vida espiritual, como cristão, né? E para a igreja de hoje de Cristo, né? A oração. E espero que esse vídeo ministre ao coração de vocês também que estiverem ouvindo, né? E que seja uma bênção aí, tá bom? Então hoje eu estou aqui com o Thiago, o Jostan, o Pablo, né? Os futuros pastores aí de Suzano, né? São homens de Deus, são amigos, homens de oração, né? E a gente tá aqui para aprender um com o outro e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem compartilhado conosco, né? Sobre esse assunto. Gente, alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Só, acho que é legal a gente se apresentar, né? Verdade, verdade. O Elber, ele falou um pouquinho aqui. Vamos começar, pode ser? Pode, claro, que isso. Cara, só pra galera me conhecer, eu acho que tem uma galera que vai acompanhar aí que talvez não conheça a gente, né? Então, eu sou o Pablo, sou líder de jovens da Igreja Evangélica Renovação Cristã de Suzano, a IERC. E, cara, tô aí no ministério já há alguns bons anos, conheço o Elber já há muito tempo, a gente estudou juntos no curso técnico, né? ETEC, verdade. Mais de 10 anos atrás. Verdade. E aí essa amizade acabou fortalecendo, a gente se encontrando nas igrejas aí, enquanto um ia pregar e tal. Visitou lá a minha igreja também. Verdade. E, cara, tô feliz por participar aqui desse bate-papo com a galera. De verdade. A honra é nossa, cara. A honra é minha e nossa, né? Isso aí é top, né? Tá com o Pablo, tá com o Elber, o Thiago, né? O Elber nós conhecíamos em período de oração, né, Elber? Verdade. Foi Deus mesmo que preparou essa amizade, né, Justin? Já é o tema já, ó. Já é o tema. Período de oração. Foi um tempo precioso que eu tava indo orar, né? E o Elber tava lá, né, com os amigos deles em oração. Verdade. Bom, eu sou o Jostan, eu faço parte da mesma igreja que o Thiago faz parte, né? Faço parte da igreja ali em Suzano, né? A Assembleia de Deus Vila Amorim, né? Onde estamos ali com o pastor Wilkes, né? Para somar dentro desse reino, né? Então, estamos aqui nessa noite para fazer um bate-papo, né? Sobre a questão, sobre oração. Isso é bacana, né? Que é algo que nós gostamos, né? Que é isso, viver um tempo de oração, né? Isso aí. Amém, isso aí, cara. Bom, turma, Justan gosta de falar muito, né? Mas meu nome é Thiago, é o André Thiago, mas a maioria me chama de Thiago, né? Quando vai falar o André, eles começam a falar em mistério, fala Thiago. E eu também congrego junto com o Justan lá na DVA, né? O pastor-presidente, o pastor Wilkerson, gente boa. Gente boa. E companheiro de oração também. E essa turma aqui eu conheci na oração, né? E o Elber, né, me apresentaram, que eu conheço um rapaz que ora muito, vamos orar junto, tá o Elber, né? E a gente tem reunido para orar, né? O Jositan, a gente já passou madrugadas, né? Madrugadas. Na igreja orando, passamos uma madrugada orando. Então é algo... Falando do Elber, eu acho que todo mundo que tá aqui já recebeu pelo menos um convite dele para ir pro monte. Todo mundo já em casa assim, de repente chegou uma mensagem. Vamos pro monte orar, Pablo, tem um monte aqui que a gente achou, vamos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, e é por isso que a gente está aqui também, né? Para falar sobre a oração, porque é algo que é prazeroso e que a gente gosta de fazer. E algo, não tem como você falar uma coisa que você não vive. Né? É muito difícil alguém te pedir para falar alguma coisa, mas você não pratica aquilo. Então, agora, quando você já pratica aquilo, você já gosta daquilo, convivência daquilo, flui com maior prazer. E o que a gente quer, na verdade, é contagiar outras pessoas também a praticar o mesmo ato da oração, porque isso é bíblico, isso Jesus ensinou.
Então nós vamos estar nesse tempo Alinhado, agora, né? Alinhado e falando sobre isso, né, Weber? Amém. Legal. Queria mandar um abraço também pro pastor Wilkerson, né? Homem de Deus, o pastor Márcio da IERC, Opa. né? Quem sabe qualquer dia eles estão aí com a gente também, Aí, eu tô fazendo na TV. um podcast aí com a gente também, né? Só o pastorzão. Só pastorzão. E uma coisa que o Thiago falou bem interessante, né? A gente orando no monte uns tempo atrás, né? E ele falou, né, que Deus faz isso, né? Ele une pessoas, né? Ele atrai essas pessoas que têm essas coisas em comum. Eu acho que por isso que a gente está aqui hoje, né? Porque a gente tem essa vida de oração, né? A gente gosta de orar, a gente gosta de exercitar a prática da oração. Eu acho que por isso que Deus, né? Como o Thiago, né, ministrou pra gente no monte esses dias, Deus, ele une essas pessoas que têm isso em comum, né? Gente, a gente preparou umas perguntinhas só para dar um norte, né? E aí a gente vai respondendo essas perguntas em forma de conversa, diálogo, e vocês vão pegando aí para vocês o que Deus falar com vocês, Vamos tá que bom? vamos. E a primeira pergunta que a gente fez é assim: o que é oração? Como orar? O que é oração e como orar? Deixa o Pablo responder. Eu falei aqui, galera, que assim, eu tô no meio dos querubins aqui, eu tô só Tá bem bom. tranquilo aqui, ó. É só os tochas de Suzana aqui, ó. Ai. Cara, o que é a oração, eu acho que é um dos acessos que a gente tem a Deus, né? Por meio da oração a gente consegue realmente gerar um vínculo maior com Deus, porque, cara, se a gente parar pra pensar que a oração, ela é a nossa, talvez o maior ponto focal entre nós e Deus, né, ali, de realmente estabelecer um vínculo. Porque isso aqui que a gente está falando, a gente está numa oração, é uma oratória uns com os outros, quando a gente está num momento de amizade. A gente está conversando. Eu acho que a oração nada mais é do que realmente um período que a gente tem com Deus, de estreitar esse laço com Ele. Então é onde eu levo para Deus as minhas tristezas, as minhas felicidades, eu trago Deus para minha vivência e eu quero também fazer parte do que acontece, porque, cara, a Bíblia fala que quando eu precisar de algo, eu vou entrar no meu secreto, fecha a porta, ore a Deus em secreto, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te responder. Né? Então, assim, eu creio que a oração é esse acesso a um vínculo maior com Deus, de um período que a gente realmente, não só nos momentos de necessidade, porque quando a gente leva isso para uma vivência coletiva, cara, os meus momentos com os meus amigos, eu crio esse vínculo não levando só tristeza. Porque pensa, às vezes a gente tem que pensar um pouco nas nossas orações, porque a gente acaba sendo um pouco chato com Deus. A gente só busca a oração a Deus nos momentos de necessidade. E quem é que não tem aqueles amigos ou aquelas pessoas chatas que você... Cara, eu já não aguento mais esse cara perto de mim, que ele só reclama. Ele só fala que a vida dele tá uma desgraça. E por que com Deus a gente faz isso? Eu só busco a Deus em oração quando eu tô com problema. Por que não chega a Deus? Porque a gente vê o salmista falando, o salmista fala, a minha alma se enche de alegria, Senhor dos exércitos, por causa de tudo que o Senhor tem feito em meu favor. Ele leva as dores, sim, mas ele faz com que Deus, através das orações dele, leve o crédito por tudo que está acontecendo de bom. E eu acho que a oração, ela leva esse vínculo nosso não com só Deus, no momento né? de tensão, né? Eu acho que tem muito disso, né? É um período onde você faz a amizade crescer, né, com Deus, na verdade, certeza. né? O Pablo tá cheio, né? Pode ver. Na verdade é isso mudou mesmo. o ambiente aqui, né? O negócio tá... É um período de comunicação, né? Você comunica o que está dentro do seu coração, de fato, né? Acho que é unir propósito, né? Quando você está atrelado ao propósito de crescer em Deus, né? E isso torna você cada vez mais a passar esses períodos, não porque você vai, porque você precisa, tipo assim, eu vou porque eu preciso fazer isso, porque é a minha obrigação, não. A amizade não gera uma obrigação, né? Não. A amizade você vai porque você gosta da pessoa. Ela é leve, né? Ela é leve. Igual o Elvio falou e o Pablo tá falando. Nessa questão de você ir, não porque você quer comunicar algo que tá triste dentro do seu coração. Não, eu venho aqui porque eu quero falar o que também me tá alegra, deixando alegre a minha alma, né? Na verdade,
a comunicação com Deus. É isso. É viver uma vida, né? Vínculo, comunicação. Com o pai. Né? É uma família, né? Nós somos uma família. Né? A oração, ela, embora ela tenha um pedido, mas ela ultrapassa o pedido. Sim. Ela sai do pedido para um relacionamento. Sim, exatamente. Porque o pedido, várias pessoas pedem sem ter relacionamento. Por exemplo, você pode pedir uma coisa para o prefeito da sua cidade sem nunca conhecer o seu prefeito. Sim. Você pode mandar uma mensagem para ele, né, e falar assim, eu estou solicitando isso para minha cidade, mas você nunca viu o rosto dele. Tô abrindo um ofício aqui, Tá abrindo né? um ofício. Ó, ele pode atender seu pedido, mesmo sem te conhecer. Sim. Então, a oração, embora tenha o pedido, mas ela precisa ultrapassar o pedido e entrar no que o Justin falou ali, né? No relacionamento. Né? Por prazer. Porque, na verdade, a oração é isso, né? Você está comunicando algo e outra, é igual o Thiago tá falando, você vai comunicar algo importante e Deus, ele começa a olhar para isso. Isso vai agradar dentro do meu requisito, do meu propósito? Então, o relacionamento vai gerando isso. Quando nós ligamos algo no céu e Deus começa a olhar e falar assim, não, eu tenho capacidade de fazer isso através da oração, mudar alguma coisa nessa trajetória, né? O Thiago estava falando sobre relacionamento que gera. Cara, é incrível porque quando a gente vai... A gente é piolho de igreja, né? Eu tô em tudo. Tem culto das irmãs, eu tô. Tem culto de oração, eu tô. Tem culto de casais, eu tô lá na igreja. Cara, eu quero ser cheio. E aí no culto de casais... Assim, 80%, 90% das palestras para casais é assim, tá com problema? Como que tá a comunicação entre vocês, o relacionamento, o diálogo entre vocês? A gente perdeu isso. A gente perdeu a comunicação, ela gera um estreitamento do relacionamento entre as duas pessoas. Se eu paro de conversar, se eu paro de falar, é normal. A gente não se distanciou um tempo quando a gente saiu. Verdade. A gente terminou a escola, o Elber saiu para um lado, eu saí para o outro. A gente parou de se falar, a gente se distanciou. A comunicação une. Aí a gente começou a se falar ali, mano, vi você no WhatsApp, no Instagram e tal, e foi se aproximando. Mas o que une vocês é o mesmo propósito. Não, com certeza. Mas a gente consegue descobrir que tá no mesmo propósito através disso. Se eu não falo pra ele, como que eu vou saber? Não vai conhecer. Não vou conhecer, então... Uma coisa que o Pablo falou interessante aí na fala dele também, é que você falou de você falar dentro do que, né, todos falaram aí, de você falar com Deus, né, e de Deus falar do propósito dele, Exato. Né? Essa união, onde ultrapassa a petição. Então a gente não vai só levar a Deus aquilo que nós queremos, né, mas sim entender de Deus também aquilo que Ele quer, né? Então, essa união, né? Demais, porque a oração, ela não é um monólogo, não é só eu que falo, né? A gente sabe que existe um período que a gente tem que ficar em silêncio para ouvir Deus falar. Sim. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis da oração hoje. Silêncio, né? A gente... Aí você fala assim, Deus fala comigo, Deus tá assim, cara, eu quero falar, mas você não para de gritar, você não para de falar. Às vezes requer um período de ouvir Deus também, né? Igual, um diálogo. É igual a pergunta que o Elber fez, o que é oração? O que é oração e como orar? Como orar? Como orar? A oração está atrelhada a você fazer um relacionamento crescer, né? Você ter o entendimento do que Deus também quer comunicar a você nesses períodos de oração, né? Não é só eu que falo, né? Igual você falou, é Deus que comunica também comigo o seu grande propósito nesse tempo, né? O que Ele quer fazer através da minha vida, da sua vida, né? Deus trabalha nessa questão. E, na verdade, quando nós estamos falando de orar, nós estamos falando de nós ter uma vida, né? Não ir para um lugar, mas ter uma vida de oração. Eu anotei umas coisas aqui, tá tudo dentro do que a gente tá falando. Eu anotei aqui, ó, o que é oração? Coloquei relacionamento, diálogo, conversa, bate-papo com Deus, né? Tudo que a gente tá falando. Aqui eu anotei uma coisinha aqui, súplica, insistência e constância. Quando a gente olha assim textos da Bíblia que fala de oração, sempre envolve essas três coisas, né? Insistência, né? Tem vários textos de Jesus falando, por exemplo, a viúva perseverante que insistia no juiz injusto, né? A súplica, que o que é a súplica? É aquela insistência, é você suplicar, você orar insistentemente de diversas formas por uma coisa. E a constância, então,
né? Orar como que é? O texto lá que fala que a gente tem que... Orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, aonde a gente diferencia também essa súplica da vã repetição? Porque por falar isso, né? Por um lado Jesus fala, né? Não fazeis vãs repetição. Por outro ele fala que a súplica agrada a Deus, né? Então a vã repetição, depois o Pablo quiser complementar, a vã repetição é quando a gente ora de forma robótica, né? Uma coisa ali, a mesma coisa, vazio, né? Sem ser em forma disso que a gente está falando, do relacionamento, da comunhão, do diálogo, né, da vivência, diferentemente da súplica, que a súplica é quando você começa a pôr seu coração, né, insistentemente em algo que você, numa expectativa que você quer que Deus haja, né, que muitas vezes tem a ver com o reino, né, então isso diferencia a súplica da vã repetição. Eu estava lendo um livro do Spurgeon sobre a oração de Davi, e entra nisso, na insistência de Davi, quando ele erra, aí a moça que ele teve um relacionamento vai gerar um filho, e esse filho, Davi vai passar uns períodos de 7 dias mais ou menos, em questão de oração. Ele se rasga ali, se rasga, se prostra, mas igual você falou, a insistência e algo que vai acontecer, o silêncio de Deus que vira um não, que Deus não fez a criança viver. Por causa disso. Então a oração, de fato, eu estava lendo sobre essa questão, Spurgeon fala uma coisa muito profunda. Ele fala assim, que Davi, ele resolveu orar na hora que ele estava precisando, mas ele não resolveu orar na hora que ele estava sendo tentado. É dessa forma. Então Deus não resolveu responder a oração de Davi naquela questão da criança. Sim. Porque Deus estava querendo ensinar para Davi, não venha me buscar quando você precisa. Me busca a todo momento. É isso. Eu li essa mesma passagem, cara, ontem, de Davi, porque assim, cara, necessariamente Deus não tem uma obrigação de responder as nossas orações. A gente vai entrar depois nos assuntos aí mais pra frente, que eu sei. Sim. Porque, cara, pensa, Davi ele tava clamando por algo que teve... fruto de um pecado, e que naquela época era poxa, se a gente parar pra analisar o que Davi cometeu pra chegar nesse filho, que isso? Então, assim, ele se rasgou lá. E Deus falou, Deus responde, até responde, mas muitas vezes não é da forma como a gente imagina que vai ser a resposta, né? E aí o relacionamento de uma vida de oração te leva a uma maturidade pra aceitar o que Deus vai te responder na sua oração. Porque ali Deus falou não. E aí Davi falou assim, cara, tá bom, ele se levantou, fala que ele bateu, tirou a poeira, trocou de roupa, vida que segue, amigão. Então, assim, a resposta de Deus pode não ser aquilo que a gente espera. Mas veio, mas chegou, mas chegou, mesmo que seja um não, né? Mesmo que seja um não. Tem algo aqui que eu anotei no como orar, 3 coisas assim interessantes que Deus colocou no meu coração aqui para compartilhar do como orar, né? Uma coisa muito interessante que eu aprendi com Jesus é assim, a gente tem que orar em espírito e não na mente ou na carne. Sim. Por quê? Porque é possível nós orarmos a Deus, mas não pelo espírito, nós orarmos pela carne, pela mente, né? De forma que não é espiritual, né? Meio automático, né? Automático, no piloto automático. Você falou um ponto chave aí que eu estudei sobre esse assunto rápido, né? Para falar sobre isso. Eu ia até falar do assunto que você estava falando ali, mas depois a gente né? Vem um monte de já vem muita coisa. Mas eu anotei uma frase aqui antes de eu vir. Na oração é melhor ficar calado sem dizer uma palavra, mas estar perto de Deus. Do que dizer 1000 frases orando e estar longe do Pai. Thiago. Aí é perigoso, Thiago. O cara é tonto. Porque você começa a imaginar. A gente observa, né, certas pessoas orando e aprendeu de forma errada. É por isso que os discípulos chegam de perto de Jesus e falam assim, Jesus, Pai, ou Jesus, nos ensina a orar. Por quê? Porque hoje também as pessoas precisam fazer isso. Me ensina a orar. Porque tem que ensinar, é aprendido, né? É algo que a gente precisa aprender a orar. Sim. E quando você vai para umas pessoas que cresceram em um sistema chamado sistema religioso, eles aprenderam desde o início que a oração é só falar. Aí você vê as pessoas falando, parece uma metralhadora, já você viu? Quando eles estão orando, altíssimo, poderoso, vai falando.
começa assim. Aí depois a pessoa acaba de orar, vamos supor que ela orou 1 hora dessa forma. Você chega perto da pessoa e fala assim, você lembra o que você orou? Não lembra. Não lembra. Por quê? Porque as palavras foram jogadas ao vento. Meu Deus. Você entende? E eu acredito que nem relacionamento, porque às vezes a pessoa está julgando tanto, às vezes ela está preocupada no que ela vai falar, então fica 1000 por hora. Está verbalizando a ansiedade Ou dela, seja, né? são 1000 frases orando, mas está longe do Pai. Agora, Deus não está interessado nisso. Não. O que Deus está interessado, mesmo que você fique calado, mas fique perto Mas o dele. coração, né? Mas fica perto Em dele. vão, né? Eles me buscam com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Né? Eles rasgam as suas vestes, né? Mas o Ele coração... compara a galera com sepulcros caiados, que por fora são lindos e esplendorosos, mas por dentro, podridão, isso. morto. Aí, entrando nesse assunto que o Elber iniciou aqui, eu acho tão interessante, porque Deus, ele não atende o que você verbaliza. Deus atende a tua intenção. Eita. É a tua Em intenção. espírito e em verdade. Isso, porque o que você verbaliza, Pode não ser. você não pesa ela às alinhado. vezes. Você não pesa. não. Agora, a tua intenção você pesa. Aí você vai perceber isso aí. Tem um texto bíblico que eu anotei. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E olha que você não estudou, né? Não estudou, hein? Deu tempo. Mas olha para você ver 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 13. Todo mundo já conhece a história da Ana. Mas eu peguei o versículo, olha você ver. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços ou seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Neste momento, ela não estava igual certos pentecostais, gritando, falando, não. Ela estava com a boca fechada, só resmungando, só sussurrando. Mas ela estava com a intenção tão forte o que ela queria, que Deus visitou a intenção do coração dela e entendeu o que ela queria. Então, na verdade... depois nós vamos entrar lá como orar, não sei se já chegou aí. Não, no como orar, já estamos dentro. Então vamos Nós lá. estamos Vamos lá, dentro. vamos falar? Então o que acontece? O que é a intenção? Primeiramente, como é que você vai orar? Existem algumas fases para você orar. A primeira fase da oração, ela tem que estar na intenção. Se você entrar na presença de Deus para falar alguma coisa com Deus sem intenção, você está entrando em vão. Errada, né? Você está entrando em vão. Né? Então a primeira coisa, você tem que ter uma intenção. Por que eu estou entrando na presença de Deus? Eu quero ter um relacionamento com Ele? Ou eu estou com a dívida até aqui, eu quero pedir Deus para sanar a minha dívida? Você tem que ter um porquê entrar na presença de Deus, a intenção. Depois que você gerou a intenção dentro de você, dentro do seu coração, com muita força essa intenção, aí você vai para o segundo passo, que é a conexão. Se conectar. Conexão. Rapidinho, Tem um hino que faz, guarda o contato. Isso que você está falando, né? A gente que é dentro também do que a gente tá dentro aqui desse assunto, eu e o Justo, a gente fala muito, né? Às vezes a gente também, né, passa madrugadas, né, orando. Thiago, agora a gente também, né, com esse vínculo de oração, o Pablo também já, né, entrando nessa da gente estar orando juntos, né? E, né, eu e o Justin, a gente fala muito assim, né, que a oração começa a ficar boa depois de pelo menos umas meia hora, 1 hora. Porque no começo a gente começa a orar meio que na carne, a nossa mente está atribulada, é uma batalha, é a mente. Depois de um tempo que você vai exercitando, você começa a se conectar com o Espírito e aí você flui. A oração feita pelo Espírito, que é totalmente diferente. Cara, você consegue discernir às vezes uma pessoa, você fala, cara, o cara tá orando, mas é na carne, tá na mente, tá na alma. Não tá no você falou esse dia pra mim lá no carro, lá no seu carro lá, que você me falou um negócio sobre a questão da oração, que deveria tomar cuidado, que talvez nós não estamos orando pelo Espírito, mas... Muitas vezes reproduzindo pensamentos de demônios, né? Que às vezes você só tá ali... Né? Esse negócio tá tão espiritual, como tudo que vocês estão falando aí, eu pensei isso tudo. Porque isso é uma grande realidade. Por quê? O Espírito Santo, ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não invade, só que Satanás invade. Então o que acontece? Baixa uma brecha. Então, eu tenho testemunho de pessoas assim, que às vezes você está falando, mas você não está pesando, não está com intenção, não está com o coração aberto, só está jogando palavra ao vento. Só que ao mesmo tempo que as palavras estão sendo jogadas ao vento, essa palavra ela tem poder também. Lógico. E o inimigo, ele sabe do mundo espiritual. Então ele vai pegar as palavras que estão sendo jogadas ao vento e vai jogar ela para o lado das trevas. Aí a sua palavra pode ser maldição para sua própria vida. A sua oração para transformar a maldição para sua própria vida. Literalmente.
Uma vez eu tava orando com o Elber ele gosta de passar a noite. Você quer chamar esse cara aí? Eu tava orando com o Elber. É verdade. Você tava vindo pra cá no carro, né? A gente quietinho e ele, Deus, vai abençoando esse filho, em nome de Jesus. Literalmente, eu tava uma vez orando com ele e o Elber falou assim, nós estávamos no meio da oração, ele falou assim, Justin, eu parei, né, pra ouvir, né, ele falou assim, Justin, nós temos que tomar cuidado, porque talvez nós estamos passando noites orando, mas às vezes nós estamos passando noites murmurando. Justamente. Querendo que Deus fosse a Deus fazer alguma coisa, igual entre essa questão de insistência, né, de não ficar insistindo a Deus fazer alguma coisa. E outra, é isso que pode causar nós sair do lugar de oração sem receber algo que Deus tinha preparado dentro do propósito dele. Porque às vezes nós estávamos reclamando, murmurando. Dentro disso que você falou, eu anotei aqui no como, que era o segundo tópico aqui, né? Que o primeiro foi orar em espírito e não na mente ou na carne. O segundo é se dispor para ser usado. Eu aprendi isso com Jesus. O ambiente de oração, na verdade, é um eis-me aqui. Porque às vezes a gente vai para a oração já maquinado, né? Eu vou pedir isso, vou falar isso com Deus. Não, preciso orar. Quando a gente fala assim, eu preciso orar, é porque a gente já tem uma lista de coisas que Deus precisa agir. Né? E muitas vezes quando a gente começa a orar e entrar no Espírito, quando a gente sai do ambiente de oração, a gente percebe que, na verdade, o Espírito Santo usou a gente para orar por coisas que a gente nem pensava. Por quê? Porque a oração, ela é um ministério de servir também. A oração tem a ver com o outro. Sim. Muito mais do que nós. Às vezes a gente vai para o ambiente de oração meio que egoísta. Para Deus fazer em nós. E o Espírito leva a gente a orar por coisas, cara, que muitas vezes a gente nem imaginava. Né? Então é um eis-me aqui, Deus, eu estou aqui para orar, né? O Senhor quer fazer o que através de mim? Às vezes Deus quer curar alguém através da nossa oração, né? Alguém que está chorando, uma mãe, às vezes Deus quer converter alguém, às vezes Deus quer, né? E a gente está lá para ser um servo para o fluir do Espírito. Acho que a oração ela não chega quando ela tem um fim em nós mesmos. Cara, a Bíblia ela é muito clara nisso, né? A oração que ela agrada a Deus é aquela que não vai glorificar o nome dele, não vai expandir o reino dele de alguma forma como um fim. Porque em Tiago 4, eu anotei aqui porque, cara, Tiago 4, versículo 2 e o 3 fala assim: querem o que não têm, até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Cara, é motivos louco isso, egoístas, porque né? Se a gente não tomar cuidado, a nossa oração ela vira algo muito egoísta. Que parte de nós usa Deus e volta para nós. E volta para nós, sabe? É diferente quando a gente... Cara, você quer ver a sua oração ser respondida, é quando você olha para o reino, olha para sua igreja, para sua comunidade, sabe? E aí Deus começa a se manifestar, porque a gente precisa entender que através do relacionamento a gente começa a entender a vontade de Deus. E aí Jesus lá no Getsemane ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, é a oração. Ele fala assim: contudo, que seja feita a sua vontade. A gente precisa saber o que a gente está orando para ver o que é da vontade de Deus. Senão... Cara, eu tava pensando isso agora há pouco, na questão da oração, não só para mim, né, igual você falando de Jesus, né? Uma das orações de Jesus é muito profunda, essa oração de Jesus. Jesus falou assim: Pai, eu não só oro por estes, mas aqueles que também vão vir. Jesus pensa no todo, né? Enquanto nós estamos pensando em coisas, Jesus está pensando em outras pessoas, né? Enquanto a nossa oração é medíocre, né? Jesus não deseja que nós oramos medíocre, né? Ele deseja que nós comecemos a ser usados nessa oração reino, para fluir para o reino, né? É para o reino e para o outro, né? Mais do que para nós. Claro que nós temos que orar por nós, né? A gente tem que também se revestir. Mas muitas vezes a gente fica muito preso em nós, né? Fica nesse ciclo e... Você percebe que quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, quando ele falou assim: Pai, Jesus nos ensina a orar, mestre. Aí Jesus começou a ensinar eles. Na oração do Pai Nosso, você não vê, já era. Acaba com tudo. Não tem egoísmo, não tem egoísmo. Essa passagem, né? Porque na oração do Pai Nosso, você percebe que não tem que falar assim: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, não. Né? Pai Nosso que está no céu. Já começa com o nosso. Não é só meu. Vamos acabar com isso aí. Vamos acabar com esse negócio aí. Segundo, adoração. Né?
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Né? Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade. Até agora não veio eu, né? Não veio. Então o tempo todo você vai ver eu só para pedir. O nosso, ele fala, não é nem só para mim, é o pão nosso. Hoje, ou seja, nos sustenta, nos perdoa, né, sempre no plural. Sempre no plural. Gente, o como também, eu anotei aqui o terceiro tópico, que tem a ver também com sinceridade de coração, né? Acho que a oração, ela tem que ser sincera, a gente tem que pôr o coração, né? Porque Deus conhece a gente, né? Muitas vezes a gente está orando, mas no fundo Deus sabe o que está se passando, né? Eu já cheguei em pontos de orar e falar, oh, Deus, se o Senhor não me der forças, eu vou cair no pecado, vou bagaçar tudo, porque eu tô fraco. A gente... E essa sinceridade, né? De falar, Deus, eu preciso da sua força, de ser sincero com Deus, falar, ó, Deus... Né? Eu acho que porque quando a gente conversa com amigo, que é o que a gente está falando, a gente tem sinceridade, né? A gente tem isso gera intimidade. Quando a gente começa, né? Eu observo hoje a minha vida de oração com o que eu orava antes, eu percebo que isso cresceu a minha maneira de conversar com Deus. Acho que todos nós, né? Você vai amadurecendo, né? Amadurecendo. Claro. É uma intimidade de amigo, de amizade. A oração, né, com Deus não é uma entrevista. Você tá ali para mostrar só o que você é bom. Então aí Deus fala, mas qual que é os seus 3 pontos fracos? Que normalmente nas entrevistas de emprego é assim, né? Me fala aí. Aí você vai, não, eu sou perfeccionista demais. Cara, Deus está falando, mas Deus está sondando o seu coração. Ele sabe quem que você esse negócio é tão sério que eu tenho um texto, você que é bom de Bíblia, tem um texto bíblico, acho que é Isaías, que ele fala assim, que as nossas justificativas para com Deus soam como trapos de imundícias. É isso. Então, ou seja, não adianta esse caminho, não adianta querer ser justo, né, diante de Deus, justificar diante de Deus que eu sou bom. Deus, eu estou fazendo isso, por que o Senhor não me dá? Quem somos nós? Meu Deus, aí entra aquela questão, porque a gente vai falar de sinceridade do coração, vamos falar de Davi. Porque ele é segundo o coração de Deus. Porque, na verdade, quando Davi cai, ele passa períodos de oração e eu quero acreditar que ele escreve essa oração, né, em forma de canção. Que eu deixei umas coisas anotadas aqui, ó, do Salmo 51, e ele vai falar sobre essa questão do pecado dele e tal, tratando o pecado dele, mas ele está em períodos de intimidade com Deus. E é isso que gera ele ser o segundo coração de Deus. Por quê? Ele vai dizer lá no 51:10, ele vai dizer assim: cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Aleluia. E no 11 ele vai dizer assim, ó: não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. E é isso que mostra que ele tem um coração totalmente voltado a Deus, né? Eu errei, eu falhei, mas a minha vida de oração eu não posso parar. E dentro disso, né, que a gente está falando, que o Thiago, né, puxou aqui, já responde, na verdade, a segunda pergunta, que é qual oração realmente agrada o coração de Deus, né? Então, é isso, é uma oração quebrantada. Eu penso, oração que agrada a Deus é oração em quebrantamento e arrependimento, em humilhação e humildade, em confessando pecados, né? Porque quando a gente confessa pecado, a gente destaca quem nós somos, que não somos nada, e quem Deus é, né? E também exaltando o poder e os atributos de Deus, quem Deus é, e oração de gratidão. Então, eu acho que claro que tem diversos tipos de oração que Deus se agrada, mas se a gente fosse, né, separar algumas coisas assim importantes, oração que agrada a Deus é uma oração em quebrantamento, em arrependimento, né, em humilhação, que é como o publicano lá, né? Senhor, obrigado porque eu sou isso, aquilo e aquilo. Essa aí seria a resposta. Sem chance. Aí o outro tem misericórdia de mim, cara. Qual dessas foi atendida? Quebrantados, arrependidos, se humilhando. Deus, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, né? E misericórdia tem a ver com coração, né? Córdia vem de coração. Miséria vem de miséria. Eu sou misericórdia. Sou miserável de coração. A palavra você mostrar para Deus. Porque assim, a gente estava falando no início aqui sobre a oração ser essa coisa que nos aproxima de Deus. E assim, às vezes eu não tenho noção de quem eu sou.
E aí, quando eu vou orando, eu vou começando a conhecer quem Deus é. E aí ele começa a ser... Aí Jesus fala assim, Pedro, quem estão falando por aí que eu sou? Pedro fala, uns dizem que é Messias, outro profeta e tal. Aí Deus fala assim, e você? Quem eu sou para você? Aí ele recebe a revelação e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe a revelação de quem Jesus era. E aí Jesus volta com a revelação de quem Pedro era. Aí Jesus fala, tu és Pedro, rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Cara, aí eu começo a ver a grandeza de Deus através da minha oração, da minha intimidade. Eu começo a ver o quão miserável, o quão pequeno eu sou. Entender que nada do que eu faço é por mim mesmo, é pelas minhas próprias forças. E na oração eu tenho esse vínculo. Cara, Deus é muito grande. Quando nós perdemos esse senso de falar de pecado com Deus, né? De se quebrantar na presença de Deus, de se arrepender na presença de Deus, acontece isso, a gente esquece quem nós somos e aí o que acontece? A gente vai ficando insensível e cauterizado com os nossos pecados. É a característica do fariseu, né? Sim. Na verdade é isso mesmo, a oração revela quem Deus é e quem eu sou, né? Eu não estou orando para mostrar para Deus que eu sou capaz. Deus sabe. Deus já conhece a minha limitação. Eu estou orando para eu conhecer quem Deus é dentro disso tudo que eu estou vivendo, né? Porque a vida eterna é isso, é conhecer a Deus nessa caminhada, né? Orar para conhecer, orar para conhecer a Deus. Deus, a oração que agrada, eu marquei que eu nem tinha, na verdade eu peguei alguns discipulados que eu tava dando pra minha galera, eu falei, cara, tá tudo dentro, então eu nem vou ver muitas perguntas lá, mas 1 João 5 fala assim, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade, e uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele dará o que pedimos. Então toda vez a oração que agrada a ele é aquela quando a gente atinge a vontade dele. Quando a minha vontade se alinha com a vontade de Deus. Tá trilhado, aí né? Não tem como ele ficar por baixo, cara. Não tem como. Um ponto que eu acho interessante. Me veio agora, né? Quentinha do céu. É porque a Bíblia também fala, o texto diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é profundo. Então, se você não consegue tocar o coração de Deus, se você não acredita que Ele vai te atender. Então, as pessoas, elas oram, buscam, fazem pedido, que não é pecado você fazer pedido. Depois de você reconhecer quem você é, depois de você chorar na presença de Deus, aí você vem um pedido, por último é você. Aí depois que você faz o pedido, quando você levanta com os olhos cheios de lágrimas, você tem que ter uma certeza absoluta, pode chover canivete, que nada vai parar o que você acabou de pedir. Eu tenho certeza que Deus ouviu minha oração. Porque no momento que você acabou de pedir uma coisa para o Senhor, e depois você fala assim, será? Acabou, você já duvidou no seu coração. Então, aqueles que duvidam é como a onda do mar, né? Não pensam tal homem que receberá alguma coisa, no texto bíblico, né? Então, não deve duvidar, deve acreditar com todas as forças. Aí agrada o coração de Deus. É Pedro que escreveu que nós temos que chegar perto dele porque ele tem galardão para nos dar, né? Na questão da oração, né? Quando você chega perto de Deus, nós temos consciência que Deus vai nos abençoar, porque na verdade não é o que eu peço, é de estar perto dele. Só de você estar perto dele, você já está nessa questão de ser abençoado, né? Em todos com a presença dele. Com a presença dele. A oração, ela tem que ter a fé, né? Ela tem que ter a fé. Cara, senão... Eu tinha notado aqui. Seu tempo, você perde seu tempo, porque, cara, e precisa mesmo ter um pico de fé. Eu até tava falando pra galera exatamente desse versículo, sabe? Sem fé é impossível você agradar a Deus. E aí... a gente precisa entender que realmente tem alguém do outro lado da conversa. Isso. Poxa vida. Poderoso. Aí é onde é a fé. Cara, eu não tô olhando pro meu teto, não tô falando aqui pro meu teto. Você tá com o seu quarto fechado, no teu secreto. Meu, você tem que ter um pico de fé. E é uma coisa que o inimigo vai usar. É lógico. Ele vai falar assim, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Você tá cheio de pecado aí, cara. Sua oração não tá passando do teto. Billy Graham falou assim, ó, desse jeito. Olha lá. Ó o que ele disse. Ele falou assim, que Deus sempre abre caminho para aqueles que oram. Deus sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não estou sendo respondido. Mas qual a sua intensidade de orar sobre isso? E qual a sua intensidade de você conhecer Deus dentro disso? Entendeu? Então,
Quando você ouve muitas pessoas questionando por que Deus não responde, é porque, na verdade, a intenção dela está nas coisas. Né? Igual ele leu sobre Tiago. Tiago fala. É que vai da intenção de vai na intenção. A fé também está intencionada em algo. Na verdade, nós não só buscamos as mãos de Deus. Nós buscamos a face, né? Nós buscamos a face, a pessoa de quem Deus. Ele é, os atributos. Né? Nós queremos conhecer a Deus nessa questão de oração, né? Quantas vezes eu estou orando e estou falando assim, Deus, eu quero te conhecer, me leva mais profundo. E na verdade, os caminhos de Deus para nós conhecer Ele é dentro da turbulência. A oração nos faz gerar turbulência, porque nós só conhecemos Deus dentro das turbulências. Imagine se Pedro andasse sobre as águas e não tivesse o vento. Ele não ia conhecer Jesus esticando as mãos para ele, dizendo assim, Pedro, vamos andar de novo sobre as águas? Então Pedro ele não anda uma vez só, ele anda 2 vezes. Imagine se não tivesse o vento. Ele andou uma vez indo até Jesus e andou voltando pro barco. Não fala que ele voltou nadando. Não. Jesus carregou ele. Jesus levantou. Então a oração gera turbulência. Gera turbulência para nós conhecer a Deus, sobre andar, como que andar, né? E oração, cara, pode finalizando. E outra, Pedro a primeira vez ele andou sozinho, a segunda vez ele andou perto de Jesus. A oração faz nós andar perto de Jesus, não sozinho. Aleluia. Queria falar que eu anotei aqui também sobre o ato de fé, né? Oração é um ato de fé, né? Porque você precisa acreditar que Deus vai agir, e aí que está um ponto. Mas só que quando você ora, você está semeando. E muitas vezes você está orando no seco. Você ora, e aí o que acontece? A gente sabe que oração é uma guerra. A oração, ela mexe no mundo espiritual. Claro. Então, por que oração é um ato de fé? Porque normalmente quando nós começamos a orar, as coisas às vezes invertem, os resultados não vêm. Então a oração é um ato de fé, um ato de paciência, porque nós precisamos confiar que Deus vai fazer algo que muitas vezes não está na realidade. É um ato de fé, porque a gente está orando, trazendo, né, a existência, né, os planos de Deus, o propósito de Deus, mesmo que a princípio o que nós estamos conversando com Deus não exista, não é real, né, ou muitas vezes a condição nossa está ao inverso daquilo pela qual nós estamos orando, né? Então é muito isso. A oração normalmente, na maioria das vezes, ela precisa transcender essas oposições, né? Então oração é um ato de fé, porque se você não tiver fé para sustentar, por isso que muitas pessoas desistem da oração, porque ela começa a orar, a batalha começa a vir, as coisas começam a inverter, os resultados não vêm, às vezes até piora de início. E ela precisa ter fé, confiança, né? Que Deus está ouvindo, que tem alguém do outro lado da porta ouvindo e que tem alguém que se interessa com as nossas causas, né? Eu tava esses tempos atrás prestando atenção no que a oração gera. Na verdade, a oração começa a revelar na onde eu estou precisando ser trabalhado, né? Às vezes na minha paciência, poxa vida, Deus não respondeu, poxa vida. E na verdade Deus está trabalhando em cima disso. Às vezes Deus quer que eu seja mais paciente, acredite, tenho fé, confie nele, né? Então, a oração, por isso tem as turbulências. Que a oração começa de fato a revelar na onde nós estamos precisando crescer em Deus. Porque às vezes nós estamos mimados. Se eu falar com Deus, ele vai responder. É isso. Igual o Thiago falou, o pedido, nós fica ali perdido no pedido, né? Nós vamos com uma carta tão grande pro rei, ó, lê aqui a minha carta aqui, ó. Né? Aí Deus, se vira. E na verdade não é isso, né? Às vezes a oração quer revelar, de fato, ó, você tá mimado nisso. Exato. Pressionando Deus na parede, né? Cara, na inauguração lá da igreja, depois que pegou fogo, né? Aí a gente fez um evento bacana e tal, e aí eu mandei uma mensagem lá pro Rodolfo Abrantes, ele veio até pregar na igreja, ficou sabendo, ficou chocado tal, com o que tinha acontecido, falou, não, vou lá abençoar e tal. E aí, cara, a frase que chocou na pregação dele, ele falou assim, cara, talvez Deus ainda não respondeu, ele não respondeu a sua oração ainda, porque ele ainda te quer orando. Cara,
Cara, isso é... Porque se responder, se responder, vai você embora vaza, do vídeo. E eu, nesse ponto aí que você falou, eu achei até interessante, porque o problema das pessoas, elas param de orar também, porque ela tem Deus como Deus, mas não tem Deus como Pai. Não gerou relacionamento. Não gerou relacionamento. É muito diferente. Não é a porque vida quando você tem Deus como Deus, você vai ver ele como um rei. E o rei está ali para atender pedidos. Agora o pai não está ali para atender pedido, o pai está ali para relacionar com o filho. Né? E outra, Deus sabe, como nós somos filho dele, Deus sabe como dar as coisas pra gente no tempo preparado. No tempo certo. Porque se ele entregar alguma coisa pra gente sem preparo, nós vamos quebrar esse negócio no meio do caminho aí. E já era, nós vamos desistir. A gente às vezes está pedindo coisa que vai tirar a gente da presença dele. Literalmente. E realmente porque o nosso coração ele é muito voltado para qualquer coisa que não seja Deus, para o pecado. E aí quando a gente não está enraizado mesmo em Deus, cara, nós fazemos tomar cuidado com o que pede. Nós fazemos de coisas e nós não nos conhecemos. Não conhecemos. Quem realmente nós somos sem Deus, cara. Nós pegamos coisas e colocamos no lugar de Deus. E falamos, agora você é um Deus, né? E aí entra aquela questão do milagre, né? Tipo assim, eu preciso de milagre hoje, amanhã eu preciso de milagre também de novo. Mas a questão não é isso. Deus não quer só ficar dando milagre pra você, senão você vai ficar só ali por causa do milagre. Você não aprende a trabalhar. Você quer ver que Deus deseja que nós tenhamos relacionamento. Você abriu daquele o Thiago assim, agora mas não é preparado, hein? É porque tem um negócio aqui. Manda, Thiago. Uma coisa que também perigosa, né? Que a gente vê muito, é o que mais acontece hoje no sistema evangélico hoje. É a oração através da troca, né? Barganha. Aí eu comecei a imaginar Deus, o pai. Imagina um pai e um filho. Aí o pai quer um relacionamento com o filho. E o pai tá assim, ô filho, vamos pescar, eu quero ter um tempo com você, a gente pesca junto, a gente conversa junto. E o filho não quer ficar perto do pai. Aí o filho fala assim, pai, eu até vou pescar com o senhor. Eu até fico com o senhor. Se o senhor comprar uma moto para mim. Você tem para me oferecer. O que você tem para me oferecer? Agora imagina o coração do pai neste momento. Não, filho, eu só quero um relacionamento. Eu quero que você fique comigo, pescar. Não, pai, só se você comprar a moto para mim. Então, meu filho não me ama. Na verdade, ele só quer uma moto. Ele ama só o poder, né, de só Deus. Só o poder, não é a pessoa de Deus. Eu acho que isso vai gerar que a gente aprender que maior do que o que chega, o que a gente recebe através da oração, é quem tá nos dando o que a gente pede. Aí nós entramos naquela parte. Por que Deus não te dá às vezes? Porque Ele quer que você continue ali. Que Deus é maior do que a bênção que Ele me dá. Será que eu tenho noção disso? Ou será que em algum momento a bênção se tornará maior? Deus no lugar de Deus. Aí tá um propósito. É o perigo, né? Aí é nós entendermos o propósito pela qual nós existimos. Porque o propósito que nós existimos, que Deus nos fez, é para se relacionar com Ele, não para ser abençoado, né? Sim, a gente troca o propósito do porquê nós existimos. E nós existimos para quê? Para ter um relacionamento de amor com Deus, né? E um relacionamento de amor com as pessoas. E se a gente não tiver isso em mente, que a gente nasceu para isso, né? E quando a gente fala de propósito, é assim, o peixe, né, foi criado para nadar, né? O avião para voar. Se o avião for querer jogar futebol, não vai dar certo, né? Por exemplo. Então, e é isso que acontece. A gente foi criado com um propósito. E esse propósito é se relacionar com Deus e com as pessoas em amor. E tudo isso dentro dessa questão incondicional, sem barganha, sem troca, né? Então, e a gente vai perder um pouquinho do assunto aqui, não, mas tá... por que hoje a gente precisa, às vezes, trazer uma conversa, um debate sobre esse assunto? Por que as igrejas se perderam? Por que as pessoas hoje se perderam nesse assunto, no relacionamento, no teu pai como pai, né? Mas toda vez que vai orar, só quer pedir. O culto hoje é para pedir. O culto não é para adoração mais. O culto é vir para as pessoas, você vai receber a vitória de Deus. O culto já não é mais para Deus, é para as pessoas, né? Vai naquela igreja que você vai se sentir bem. Cara, vê se aquela estrutura vai te agradar. A campanha do milagre, a restauração do casamento. Por quê? Marca agora um culto de oração para ver se vai. Então, na verdade, a gente precisaria pegar a árvore, que é um sistema, e teria que cortá-lo lá embaixo e voltar ao ensinamento novamente segundo a Bíblia. Por quê? Porque veio umas teologias aí
principalmente a teologia da prosperidade, que ela veio destruindo o alicerce do verdadeiro cristão. Então hoje é muito difícil você pegar uma pessoa e ensinar para ela, não, filho, você não relaciona com Deus porque você tem que pedir alguma coisa para ele. Porque ele é seu pai. Até então a igreja arraizada, a igreja de Cristo, ela foi forjada embaixo de oração. Jesus começa o ministério dele em oração, para escolher quem ele ia colocar para ajudar nesse reino. Jesus, quando ia fazer um milagre, oração. Oração é o meio, não adianta. Antes de ir para a cruz, oração, ele orou para ver se era proposta dele. 6:12, eu marquei aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12. Os 12. A primeira coisa do ministério de Jesus. Vida de oração. A vida entregue em oração. Deus dá a visão, né? E aí ele leva você a orar para essa visão, para encaixar no se concretizar. O Elber estava me falando há dias sobre esse podcast, sobre a questão de oração, e eu passei tempos estudando sobre a questão de oração. Eu li livros de Spurgeon sobre a oração de Davi, mas eu li um livro de Spurgeon também sobre a oração de Paulo. E diz que quando Deus vai falar sobre Paulo para Ananias, fala assim, Paulo está orando. Por isso ele é precioso para o ministério. Porque Paulo exercia já uma vida de oração. Deus deseja que nós exercitamos a vida de oração de fato. É um músculo. É um músculo. A quantidade leva sim a qualidade. Não existe esse negócio de que não precisa orar muito. É igual você tocar violão. Quanto mais você tocar, claro, com as motivações certas, como foi mencionado aqui, não adianta você orar muito com as motivações erradas, para ser visto pelas pessoas, né? Mas se você está alinhado na intenção, na motivação, o exercitar não tem como não gerar intimidade, não tem como não gerar... Nunca. Então a quantidade leva sim a qualidade. Coloquem isso. E antes eu aprendi a orar. No começo da minha conversão não tinha força para orar. Eu orava 10 minutos e já dormia orando, né? E fui indo, exercitando. Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente passa madrugada. Não é orando. Que você começou mais 1 hora de oração. Você vai aos poucos. Exercitando. Você vai aprendendo, você exercita. Né? É igual o Pablo falou, que o rapaz falou que Deus deseja que nós ficamos no período de oração. Por quê? Isso cresce esse músculo, nós exercita esse músculo, esse crescimento em Deus. Eu estava uma vez eu perguntei sobre a questão de Daniel orar 21 dias, mas Deus tinha ouvido Daniel no primeiro dia. E eu perguntei, por quê? Deus não respondeu ele no primeiro dia? Não, porque Deus desejava que ele orasse. Deus quer. Cresça em oração. Quer orando. Né? Exercite esse músculo em oração. Né? Só uma coisa que o Thiago tinha falado aqui do pai, né? Uma ressalta, porque assim, é aquele equilíbrio, né? Que a gente sempre mantém. Deus, ele é amor, né? Mas ele também é justo e santo. Sim. Então, os atributos dele nunca podem se chocar. Então, qual que é a ideia? Existe um povo que, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, mas começa a esquecer que Deus também é Deus e é Senhor, né? Claro que não, eu tô falando assim, pessoas... Sim. Então, o que acontece? Se a pessoa for muito para esse lado, Deus é pai, daqui a pouco ela começa a ter uma liberdade, uma intimidade sem reverência, sem temor, sem respeito. Então, Deus é pai, mas ele é Deus e é Senhor. Então, eu tenho que ter liberdade na oração, né? Falar de filho para pai, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma reverência, um temor. Saber quando orar, Mas na verdade, o que acontece? Da parede, né? Então, mas na verdade, o que acontece? A cultura de pai hoje que mudou. Porque o meu pai, eu tenho maior reverência com ele. Eu não falo um palavrão perto dele, sim senhor até hoje. Então a cultura de pai que mudou. Mas o pai você tem reverência. E o texto bíblico fala sobre isso também, né? Fala que existe diferença também. Por exemplo, existe aquele que é filho de Deus e aquele que não é filho, que é criatura. Todo aquele que o aceitaram passaram a ter direito de ser chamado filhos de Deus. Então não são todos que são filhos. Tem aquele que querem ser filhos, mas não são filhos. Tem um monte de gente que fala assim, Deus é pai, mas continua no pecado, não quer passar pelo processo. Filho, né? Então, não são todos que são filhos, mas aquele que é filho, ele tem Deus como pai. E trata Deus como pai. Né? É isso mesmo. E aí,
o que não... Essa oração que você estava falando aí sobre a gente ter reverência. Em Provérbios 28:9 fala assim: as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis. Orar e não querer viver, né? Cara, você não tem os princípios enraizados, você não tem uma vida constante com Deus. E aí você acha que deu 5 minutos de crise, você vai chegar lá e, cara, pela misericórdia e graça, ele até te traz pra perto, mas a gente, às vezes a galera confunde usar a graça como uma muleta para viver uma vida de qualquer jeito, sem os princípios de... Hipergraça, né? Hipergraça. Hipergraça. Cara, eu fico louco com isso que os jovens eles Deus estão é entrando amor. nessa vida. Deus não é só amor, não. Quando você aceita, é para aceitar a Deus como seu Senhor e Salvador, né? E aí a gente entra nesses princípios. Cara, Ele é meu Senhor também. Sim. Quais são as regras? Porque, cara, a gente vem falar que, não, a igreja é cheia de regras. Todo lugar é regra. Na sua casa tem regra, na casa dele tem regra. A vida é regra. Na minha casa tem regra. Outro dia um jovem chegou pra mim, mas a igreja é cheia de regra. Eu falei assim, cara, Deus, Ele é amor, Ele aceita tudo. Eu falei assim, sim, na minha casa, na casa do meu primo, na casa dele, você tem que entrar, pra entrar você tem que tirar o tênis pro lado de fora. Mas quando vai a visita, a esposa dele fala assim, não, pode entrar com tênis mesmo, não tem problema. Só que é visita, ali o seu primeiro acesso, cara, vem do jeito que você tá, tudo bem, a gente depois limpa aqui e tal. Na segunda vez, na próxima, na terceira, se você vai conviver naquele lugar, você tem que passar a se enquadrar nas regras do ambiente também. E o reino, ele tem princípios, ele tem regras também. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso a fim de aceitar o que vem do mundo. Não, a gente tem que alcançar as pessoas. Mas peraí, de que forma que a gente está alcançando, né? Existem princípios para que Deus é amor, mas Ele é santo. Ele é amor, mas Ele é justo. Agradável a Deus. A gente tem que entender que Deus ele tem vários atributos e a gente precisa se relacionar com Ele de acordo com os atributos dele, né? Quando a gente pega um atributo e começa a distorcer, é amor, e aí eu posso fazer o que eu quiser, eu filho quem Deus é. E na verdade é o contrário, é por amor que Ele não aceita fazer tudo. Exatamente, por amor a gente... Se Ele não amar, você deixa você fazer qualquer coisa. Exato. Busque a paz com todos e a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí a oração, ela vai, cara, o quanto eu tô sendo, entendendo esses princípios de Deus, o quanto eu tô buscando isso fora desse meu momento de oração para chegar, aí Paulo vai falar assim, o Timóteo, procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, sabe? O jovem rico, ele chega para Jesus, eu faço tudo isso, ele se apresentou como um cara... nos olhos dele é aprovado, mas aí Jesus fala, cara, ainda tem uma coisinha aí. O seu coração tá dê seus bens. Sabe uma coisa preciosa que eu aprendi sobre oração também? Que a oração, ela é lugar de revelação. O ambiente de oração... Totalmente. É onde Deus... Cara, tudo aquilo que está oculto, quando você começa a descer na oração, Deus começa a trazer a verdade. Aquilo que está... oculto, aquilo que está temperado com mentiras, carinha de verdade. Então o ambiente de oração, as guerras, onde a gente vai entrar nas guerras, descer como se fosse aqueles caras escavando para pegar os ouros lá no fundo, Então quando a gente desce para a oração, lá tem resposta para aquilo que nós estamos vivendo. Então muita gente às vezes vive cauterizado, perdendo guerras e perdendo batalhas sem nem saber que está perdendo, tá com batalhas perdidas, em várias áreas, porque não desce, Então a oração é um lugar onde a gente vai buscar as revelações para as vitórias da vida em todos os aspectos. A oração, na verdade, igual você está falando aí, de você descer, algo vem dentro do meu coração sobre submissão. A oração é uma submissão. Você está encarregado na missão de Deus. O que Deus deseja que você faça. A oração é direção. Nós falamos de Jesus na oração. Jesus pediu direção de Deus. Ele está na missão. Então a missão de Jesus não pode ser falida. Então ele foi para o tempo dele de oração para receber uma direção do Espírito. O Espírito pediu para eu escolher 12. Quem são os 12? Na onde eu vou encontrar os 12? Sim. Quem eu vou colocar para
guardar, para levar essa mensagem daqui para frente. Porque Jesus está numa missão, ele está indo para a cruz. Então a vida de oração de Jesus está baseado na missão de Deus. Está na agenda de Deus. A oração faz nós entrar na agenda de Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor deseja que eu faça nesse tempo? Então Jesus tem essa missão, essa noção, que ele vai encarar algo além. Sim. Né? E a gente sempre fala, né, Justin? Oração é guerra, né? Oração é guerra. Oração é batalha. Oração. É ser soldado, é você já ir. E outra, uma coisa que eu aprendi também, assim, interessante com Deus é o seguinte. Nós temos que ser sábios na guerra. Porque aquilo que nós oramos no mundo espiritual é o que nós atraímos de batalha. Eu aprendi isso com Deus apanhando. Que tem guerras que nós não estamos preparados para entrar. A gente tem que se consagrar mais. Então, são autoridades espirituais que você vai galgando. Né? Aquilo que você ora vai chamar o nível de batalha. E você tem que estar preparado para você, pô, eu vou orar, mas eu já tô ciente que as coisas vão acontecer, que ataques vão vir, né? Então, eu tenho uma experiência muito forte, mas não vai dar tempo de eu falar, não. Mas, eu contei pro Jostan sobre isso, né? Que pode falar, vou dar uns minutinhos. Eu cheguei todo empolgado nas orações. Nas orações a gente está nas batalhas espirituais. E eu estava repreendendo os demônios, os espíritos imundos, aquele negócio todo. Só que eu estava tão empolgado em consagração, em jejum, que eu comecei a repreender até principado, sabe? Aí eu já fiz isso aí, mas eu fiquei atribulado o mês inteiro. Não tem autoridade para lutar contra principado ainda. Tem que estar num jejum pesado, você né? Tem homens de Deus, você tem homens de Deus. No Brasil, eu conheço muitos homens de Deus, que tem uns pastores do Rio Grande do Sul que eu conheço, já apresentei para o Jostan, que é considerado profeta, né? Esses homens, eles têm uma autoridade espiritual muito forte, eles conseguem combater principado. Aonde esse homem que eu conheço, não vou citar o nome dele aqui, mas aonde ele chega no estado, o estado todo paralisa quando ele chega, entendeu? Se as coisas não estão dando certo, passa a dar certo. Se não chovia no estado, passa a chover quando ele pisa. Tá vendo? Então ele tem uma autoridade. Ele já chegou nos níveis. É muito isso jejum, muito jejum, é muita oração. A história dele é linda, e Deus de novo passou no monte 90 dias, então hoje ele conquistou isso. Agora eu ainda não conquistei, então eu tenho que ficar na... Tem que entrar nas batalhas que Deus colocou pra gente batalhar. Até onde eu sei onde que eu vou. Muita gente faz isso daí. A gente não tá aqui pra exaltar as trevas, porque a gente sabe que o nosso Senhor é maior do que qualquer trevas, do que qualquer principado, potestade e diabo. Mas só que é aquilo que o Hernandes sempre fala, não podemos exaltar as trevas nem subestimar. Tem muita gente que fala, repreender um principado, potestade, diabo, mas essas pessoas não sabem nem o que é isso, o que é a intensidade dessas batalhas, porque muitas vezes eles não têm relevância no reino, então o que eles fazem ali para os demônios, para as trevas não gera efeito, então por isso eles não sabem o que é esse nível de batalha, mas para quem tem vida de oração e já entendeu, é guerra, né? Mas nosso Senhor é maior, né? E Deus nos dá graça, né? Deus te protege de todo jeito, nos mas protege, é guerra. E é o tempo, né? A vida de oração, cara, não são momentos, picos de quando eu preciso, necessidade, não. É uma vida de oração que a gente precisa construir. Por que orar? Porque Jesus orou e eu quero ser parecido com Jesus. Jesus orou para sair, para escolher no início do ministério, no meio, quando ele estava em crise. Falou, cara, a coisa tá feia. Ele sobe no monte e aí ele recebe uma auto-revelação, ele se transfigura no ser de quem ele realmente era. E aí o pai confirma, cara, você é o meu filho, sabe? Essa é a sua aparência real. E aí ele continua e ele vai indo até o último sussurro dele na cruz em oração ao pai. Ele fala assim, pai... Em oração. Ele fala em oração. É uma comunicação. Ele fala, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você vê tudo que eu tenho, o que eu sou, pertence a ti. As minhas vontades, a minha natureza estão nas suas mãos. Olha que profundo. Jesus fala assim, pai, em oração, eu me entrego a ti. Só existe uma entrega de fato de quem ora. Porque é uma entrega de confiança. É igual uma criança, você já viu criança, o Thiago é pai, né? O Thiago sabe que quando a filha dele era mais nova, ela se jogava nos braços dele de qualquer lugar, né? A oração é se jogar, né? Eu me lanço em seus braços, né? Eu totalmente entregue a ti, né? Pode ver que, igual o Pablo falou, Jesus é nosso modelo base de oração.
igual o discípulo disse, nos ensina a orar. Nos ensina a se entregar do jeito que você se entrega ao Pai. Né? E questão de hábito, né? Porque hábito. Tudo na vida pra gente melhorar é você criar hábitos. E a oração você precisa criar hábitos. Tem um pastor que eu acompanhei, ele falou uma coisa interessante. Que para você criar hábitos de oração, você tem que criar horários. Então, se você falar assim, eu vou orar a partir vamos supor, de 11 à meia-noite, todos os dias, de 11 à meia-noite. Se você faz isso aí durante um mês, o dia que você parar, alguma coisa vai faltar. Dá aquele horário, você está fazendo outra coisa, está faltando alguma coisa. Aí já é o seu corpo sabendo que era aquele momento. Criou o hábito, era o momento da oração. Então, se eu pudesse dar um conselho, criar hábitos, né? Começa a fazer o hábito. E quem tem chamado... É bom criar o hábito pela manhã, pelas primícias, porque melhor. Você blinda o seu dia, né? E nas madrugadas. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que não existe vitória na vida do cristão sem madrugada de oração. Não tem hora que a gente tem que acordar às 2, às 3, tem que matar a carne, né? Tem que virar madrugadas, né? Na verdade, entra aquilo, né? Eu tô ainda baseado no Salmo 51, gente. No 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, tu não despreza, né? Entre essa questão de você passar noites e noites orando, às vezes você vai passar noites e noites e você não vai receber nada, mas o que você aconteceu foi um coração contrito. E na verdade Deus deseja amassar esse coração, amassar o ego, as minhas vontades, né? Porque na verdade as pessoas vão muito motivado pelas suas vontades. Eu vou orar porque Deus vai me responder nisso. E na verdade Deus não quer responder em nada disso. Deus quer quebrar nosso ego, amassar nosso ego, né? Ao ponto que nós chegamos e falamos assim: eita, Deus me amassou e agora estou conhecendo quem de fato Deus é. Quando a gente dá ao nosso coração envolvimento e a gente começa a orar com excelência, se doando, né? Aquilo do envolvimento, colocando as intenções, as emoções, não tem como a gente não se quebrantar e não chorar, né? Deus me falou esses tempos atrás, né, numa pregação que eu fui fazer sobre, envolvia isso, e ele disse assim, que ele quer lágrimas. As lágrimas são armas poderosas contra o inferno. Lágrimas, que simbolizam um coração quebrantado, contrito. O Thiago me fala uma coisa, e eu fiz um teste. Na verdade, eu entrei uma vez para orar e eu falei, vou orar só para pedir. Eu passei a oração toda pedindo. E na verdade, quando eu tava mais pedindo, parece que eu não tinha assim, noção, né? Parecia que a hora tava cada vez mais longa. Pesado, né? Porque eu falei, vou fazer o teste de ficar pedindo na oração, né? Então, eu vi que não vai. Uma vez Deus me disse assim, se você passasse mais tempo agradecendo do que pedindo, você já teria aquilo que o seu coração está pedindo. Porque a gratidão diante de Deus é uma petição mais poderosa do que a própria petição. Agradecer o coração grato, coração grato. Você reconhecer que não foi pelas suas forças, que quem te deu foi... Não, aí você tem que ver. Aí o Thiago falou assim, Justin, agora faz um teste. Entra na presença de Deus como uma criança. Agradecendo. Gente, falar isso aí, eu comecei a falar gratidão. O que a criança faz? Papai quer colo, né? Entra na presença de Deus desse jeito pra você ver. Deus me quebrou. Adorando, eu te falo na verdade. Dele, né? Parecia que eu tava já umas 10 horas prostrado no pé de Deus. Minutos, fluiu, né? Ele aqui. 15 minutos você faz isso, é como se tivesse 10 Eu tava chorando. Eu falei assim, não, o que é isso? Na verdade é um coração grato. Davi, Deus, eu tô aqui, Davi, sou grato a ti. O Senhor é a minha rocha, eu não sou nada, eu não sou... Entendeu? Isso, sempre massacro, ele é esse contraste, né? Deus vai se reconhecer. Na verdade é isso, a oração é isso. Você chega diante de Deus e você começa a reconhecer Ele, parece que algo flui, o céu se abre. Parece que Deus vai falar assim, de verdade, eu sou isso. Eu sei que tá passando rápido, mas vamos falar aqui, rapidinho. Finalizar aqui. Um vídeo que eu vi, que um pastor tá falando, eu achei interessante, sobre a intenção, você intencionar, você querer Deus, né? Querer pegar Deus e trazer. Ele falou assim, imagina você tá debaixo d'água,
e você tá afogando, tem alguma coisa te pressionando debaixo d'água, só que você quer sair. O que acontece no seu coração? Um desespero, né? Eu quero sair, me tira daqui. Você faz qualquer coisa que julgar lá, você pega, não é assim? É desse jeito que você tem que estar no quarto. Desse jeito, esse mesmo desespero, você quer sair de dentro da água, esse dentro do quarto você quer tocar em Deus, você quer. Eu tenho uma experiência muito forte, não vou contar aqui, não dá por Deus, não pelas coisas, não né? pelas coisas, por Deus, eu quero mais de ti, eu quero a tua presença, eu quero ouvir sua voz, eu quero que você fale comigo, eu quero te tocar. E isso lá dentro do coração, como se você estivesse desesperado querendo sair da água. Meu Deus. Aí desespero pela única solução. Parou pra pensar, cara, quando eu realmente entendo que Deus é a única coisa que vai me satisfazer, né? Eu não lembro quem que falou, mas diz que todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. A gente tenta preencher com outras coisas e tal, mas, cara, é Deus. É Deus. Antes de nós vir, né, eu entrei no carro do Elber, né? E o Elber falou uma coisa muito profunda, né? Ele colocou num pregador que eu gosto, não vou falar o nome dele, né? Aí o Elber falou assim: Justin, sabe por que eu gosto de ouvir ele? Porque ele tem vida de oração. O que falta hoje nas pessoas não é uma igreja bela, não é um bom conforto da vida, que isso é bom, nós temos que alcançar. O que falta hoje nas pessoas, de verdade, é uma vida de oração. É isso. Né? Em muitos pastores e em muitos cristãos. Muitos né? cristãos. Com certeza. Vida de oração. As salas de oração estão vazias. As salas de oração estão vazias, de verdade. A gente fica. Gente, só para finalizar aqui, eu sei que passou um pouquinho, depois eu vou conversar com ele ali, mas uma coisa que a gente não pode esquecer que Deus me falou, cara, isso. E eu tava num culto e Deus me quebrantou falando isso. A gente não pode esquecer de orar pelos perdidos. Porque o nosso propósito na Terra é alcançar os perdidos. Quando as nossas orações começam a não ter esse amor ao perdido, esse amor ao próximo, né, em esse evangelho que nos salvou, salvar essas pessoas, a gente não pode, né, se deparar com pessoas em tantas vidas, né, que a gente vê o diabo fazendo o que faz com as pessoas e essas pessoas não estão nos nossos lábios, né? Então nós precisamos voltar a orar realmente, né, pelos perdidos, né, por salvação de almas. Isso como precisa uma mãe estar ora pelo seu filho. Como uma mãe ora pelo seu filho. Literalmente. Gente, a gente está finalizando o vídeo aqui. Deus abençoe, tá? Espero que esse vídeo tenha edificado vocês. Tá o Instagram aqui deles aqui, se vocês quiserem seguir. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, né? Se a gente for falar de oração aqui, a gente vai passar a madrugada toda, né? Porque tem muita coisa boa para falar de oração. Mas eu creio que isso que nós falamos foi o que o Espírito Santo de Deus preparou para ministrar nós aqui, né? E vocês que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Boa.